Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nossa conversa é sobre combinações. Nós já conversamos em aulas anteriores sobre permutações, fatorial, arranjos e hoje a gente vai conversar sobre esse outro campo da análise combinatória. Quando a gente pensa em combinação, na verdade, a gente está pensando numa forma de fazer subconjuntos, de escolher determinados elementos, de combinar esses elementos de um conjunto. É importante que você saiba que quando a gente fala sobre combinação, a ordem dos elementos não faz diferença. Isso tem que ficar muito claro para você. Nós vamos conversar, vamos ver exemplos para que você compreenda essa diferença aqui na ordem dos elementos que não implica num subconjunto novo. Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu coloquei aqui que o Pedro Leonel, vai escolher entre 4 amigos, Guilherme Figueiredo, Gabriel, Guilherme Viana e Pedro Henrique. Dentre esses 4 amigos, ele vai escolher 2 para ir a um churrasco com ele. De quantas formas distintas a escolha pode ser feita? Quais são essas escolhas? Vamos parar para refletir. Eu tenho 4 amigos e eu vou escolher 2 para convidar para ir a um churrasco. Será que a ordem que eu escolher esses amigos faz diferença? Por exemplo, coloquei aqui o nome dos amigos, vamos pensar nas possibilidades. Serão 2. Se for o Guilherme Figueiredo e o Gabriel, isso equivale a ir o Gabriel com o Guilherme Figueiredo. A troca de ordem, né? Quem foi convidado primeiro, quem foi convidado em segundo lugar, não vai mudar o convidado para o meu churrasco. Se eu convido o Guilherme Figueiredo e o Guilherme Viana, ou invertendo a ordem, se eu convido o Guilherme Viana e o Guilherme Figueiredo, isso não me dá um subconjunto diferente. Serão as mesmas pessoas que estarão nesse churrasco. Então, nesse tipo aqui, olha, de combinação que eu estou fazendo, a ordem não faz diferença. Vai mudar se eu convidar amigos diferentes. Aí sim, a minha companhia será outra. Mas dados 2 amigos, né? Se eu convido um primeiro e outro depois, ou vice-versa, isso não faz diferença. Então, quer dizer que eu tenho um problema em que a ordem dos elementos não altera, não me dá um subconjunto novo. Então, a gente está diante de um problema que a gente chama, na análise combinatória, de combinação. Quais são as possibilidades que o Pedro Leonel tem para convidar esses 2 amigos, então, para um churrasco? Pode ser o Guilherme Figueiredo com o Gabriel, pode ser o Guilherme Figueiredo com o Guilherme Viana, pode ser o Guilherme Figueiredo com o Pedro Henrique. Ou, vamos começar agora com o Gabriel. Perceba que o Gabriel, com esse que está antes dele, o Guilherme, a gente já contemplou aqui, porque a ordem não faz diferença. Então, pode ser o Gabriel com o Guilherme Viana ou o Gabriel com o Pedro Henrique. Agora vamos para o terceiro aqui, o terceiro nome da lista, que é o Guilherme. Com os que estavam antes, ó, o Guilherme Viana com o Figueiredo ou o Guilherme Viana com o Gabriel, a gente já listou isso antes, porque a ordem não importa. Sobra, então, o Guilherme com o Pedro Henrique. Combinado? O Pedro, ele já foi, né? A gente já representou possibilidades na companhia dos outros amigos. Então, nós temos aqui um total de 6 combinações possíveis. Melissa, eu ainda não estou compreendendo direito isso que você está falando de que a ordem faz ou não faz diferença. A gente acabou de ver o exemplo, né, dele convidar para um churrasco e a gente viu que a ordem não faz diferença. Convidar, por exemplo, o Gabriel e o Guilherme Figueiredo ou vice-versa, dá na mesma, as companhias serão iguais. Agora pensa nesse exemplo comigo. O Pedro Leonel vai escolher entre Guilherme Figueiredo, Gabriel, Guilherme Viana e Pedro Henrique. Ele vai escolher 2 amigos para passear, mas eles não vão juntos. Um desses amigos vai acompanhá-lo até Crucilândia e o outro irá com ele até Betim. De quantas formas distintas a escolha pode ser feita? Antes de pensar nessa pergunta, eu quero que você reflita. A ordem faz diferença? Tem um professor chamado Rafael Procópio, eu gosto muito dele quando ele fala desse assunto, que ele diz o seguinte: pergunta, a ordem faz diferença? Se a resposta for sim, você não vai falar sim, você vai falar porque se aproxima de arranjo, arranjo. Se
Quando você perguntar para você mesmo, a ordem faz diferença? Se a resposta for não, não rima com combinação. Então, vamos perguntar aqui. Um amigo vai para Betim, o outro vai para Crucilândia. São passeios diferentes. A ordem faz diferença? Sim, porque veja bem, se ele leva o Pedro Henrique num passeio até Betim, ele teve uma companhia. Se ele leva o Gabriel para Crucilândia, ele teve uma outra companhia. Se esses dois amigos vão a uma festa juntos, mas o Pedro Henrique agora vai a uma festa em Crucilândia e o Gabriel é que vai numa festa em Betim. As companhias nas festas são absolutamente iguais? São as mesmas? Não. Nesse caso aqui, são diferentes. As companhias mudaram, porque não foram juntos. Então, nesse caso, a gente não tem uma combinação, a gente tem um arranjo. Só para recordar, seria então um arranjo de 4 elementos, tomados 2 a 2. Como é que eu desenvolvo? 4 fatorial e no denominador eu faço a diferença. 4 menos 2, 2. Então, 2 fatorial desenvolvendo 12. Nesse tipo de problema aqui, ele teria 12 opções. No que nós vimos antes, era um número bem menor, porque a ordem não fazia diferença. Vamos continuar aqui. Imagine que você vai escolher 2 opções de fruta. Você vai fazer uma vitamina. Você tem, para fazer essa vitamina, as frutas abacate, mamão, banana, maçã, morango e laranja. Você vai escolher 2. De quantas maneiras será que você pode fazer essa vitamina? De quantas formas diferentes? Vamos parar para refletir. Eu tenho 6 frutas e eu vou escolher 2. Será que a ordem que eu escolher essas frutas faz diferença? Ou será que se eu pedir uma vitamina de abacate e mamão é a mesma coisa que uma vitamina de mamão com abacate? Viu que a ordem não faz diferença? Uma vitamina de abacate ou mamão, o mamão ou abacate é a mesma vitamina, é o mesmo sabor. Então, se a ordem não faz diferença, nós temos um problema de combinação. Se nós fôssemos resolver pelo princípio fundamental da contagem, que você está muito acostumado, você ia falar para mim, são 6 frutas, então eu tenho 6 opções para começar, depois eu tenho 5 opções multiplicando 30. Porém, o nosso cálculo não se encerra aqui, porque nós já vimos que as frutas abacate e mamão, ou mamão e abacate, representam o mesmo sabor de vitamina, ou seja, a ordem aqui não faz diferença. E esse cálculo aqui, só desse jeito, ele está incluindo escolhas repetidas. Então, no caso que a ordem faz diferença, além disso, a gente vai ter que efetuar uma divisão. A gente vai ter que excluir as opções que são repetidas. Como assim? Eu tenho 2 frutas, dentro da minha vitamina. A gente já viu que essas frutas, mamão ou abacate mamão, por exemplo, são a mesma vitamina, tem o mesmo sabor. Então, como são 2 frutas, eu posso escolher, tanto faz a ordem, que o sabor vai ser o mesmo, eu vou efetuar lá naquele princípio fundamental da contagem, quando nós multiplicamos os 6 por 5, eu vou pegar aquele resultado e vou dividir pelo 2 fatorial. Então, eu vou ter 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Vamos ver se a gente entendeu direitinho? Vamos fazer uma vitamina agora com 3 opções de frutas? Vamos recordar aqui os sabores? Abacate, mamão, banana, maçã, morango e laranja. Vamos mudar essas frutas? Vamos escolher maçã, morango e laranja. Se você escolher laranja, morango e maçã, ou maçã, morango e laranja, a gente está falando do mesmo sabor de vitamina. Então, quer dizer que a ordem não importa. Quantas opções você tem aqui para começar? 6, depois 5, depois 4. Mas como a gente já viu que a ordem não importa, e parando aqui a gente estaria considerando todas as escolhas repetidas, o que nós vamos ter que fazer? Uma divisão. Divisão por quanto? Escolhi 3 frutas, não é isso? O número de ordens possíveis de eu permutar, de eu trocar de ordem a escolha dessas 3 frutas é o fatorial de 3. Qual que é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, o meu 120, e vou dividir por 6. 120 dividido por 6 é igual a 20. Ok, Melissa, eu já entendi então que quando a gente tem combinação, a ordem não faz nenhuma diferença. Mas eu vou sempre ter que interpretar exercício por exercício ou tem uma fórmula?
Tem uma forma. Vamos entender sem desespero. Combinação de N elementos tomados de KK. Eu sei que você fica desesperado quando você vê essas fórmulas, fica querendo xingar a minha santa mãezinha, mas não tem necessidade. Sei exatamente o que está passando aí na sua cabecinha. Você é capaz de compreender e eu estou aqui para te ajudar. Vamos com calma. Combinação de N elementos tomados de KK. Como é que eu vou desenvolver? Esse N aqui, que é o número de todas as opções possíveis, eu vou pegar o fatorial dele e colocar no meu numerador. No denominador, eu vou colocar 2 fatoriais. Quais são eles? Primeiro, eu vou fazer a diferença entre n menos k, fatorial dessa diferença, vezes o fatorial desse outro termo aqui, olha. Vamos para um exemplo prático para você entender melhor? Entre 30 alunos, 3 serão escolhidos para formar uma comissão de 3 alunos para representação discente. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Antes de começar a pensar nesse problema, eu quero que você avalie o seguinte. A ordem faz diferença? Professora Melisse, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou saber? Pensa o seguinte, se eu escolher a Maria, o João e a Carla, é o mesmo que escolher a Carla, o João e a Maria? Sim, os 3 estarão lá, porque não tem um cargo, né? São os 3 que têm o mesmo cargo, a mesma função. Então, a ordem não faz diferença. Se a ordem não faz diferença, nós temos um problema de combinação. Eu tenho 30 elementos, eu tenho 30 opções de alunos e eu vou considerar grupos de 3 em 3. Como é que eu vou desenvolver? Aqui esse 30 fatorial. No denominador eu tenho 2 fatoriais. Quais são eles? 30 tiro 3, 27. 27 fatorial. E o fatorial desse outro termo aqui, olha, o 3 fatorial. Tenho aqui uma fração fatorial nos 2 termos, né? Vamos desenvolver o maior até o menor para eu poder cortar. Então, fiz 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27. Opa, parei, porque eu posso cortar com o de baixo. Efetuando essa multiplicação e depois dividindo por 6, ou simplificando antes, né? Por 6, é que você poderia simplificar, fica a sua vontade aí. 4.060. 4.060 comissões distintas. Vamos para um outro exemplo? Eu quero que você fique craque nesse assunto. Quantas equipes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Perceba, então, que essas meninas jogam em qualquer posição que elas estiverem. Então, a ordem que eu for escolher essas meninas não faz diferença. Escolher a Maria, a Carla, a Cristina e outras, né? Se eu mudo a ordem, a equipe é a mesma. Então, se a ordem não faz diferença, a gente tem um problema de combinação de 10 elementos tomados de 6 em 6. Como é que eu vou desenvolver? 10 fatorial no numerador. Aqui, 2 fatoriais. Primeira diferença, 10 tiro 6, 4. Depois o fatorial desse outro termo. Vamos desenvolver esse aqui até o 6 fatorial para que eu possa cortar. Cortei. Aqui, olha, desenvolvi o 4 fatorial. 4 vezes 2 é 8. Posso cortar com esse aqui de cima. Efetuando a multiplicação, 210. A gente pode formar, então, 210 equipes diferentes dentro dessas condições que foram passadas. Para fechar, quantos pares distintos podemos formar escolhendo entre 10 pessoas? Gente, o João e a Maria, ou a Maria e o João, formam o mesmo par. Então, a ordem não faz diferença. Se a ordem não faz diferença, a gente tem um problema de combinação. Eu tenho 10 elementos que eu vou tomar de 2 em 2. Como é que eu resolvo esse problema de combinação? 10 fatorial no numerador, no denominador eu vou fazer a diferença. 10 tiro 2, 8. E o fatorial desse outro termo aqui, olha. Vou desenvolver o 10 até o 8 fatorial para que eu consiga cortar. Vamos lá. 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, 45. Podemos formar 45 pares distintos. Espero que tenha ficado claro aí para você o que é combinação, que nesses casos a ordem não faz diferença e que você se sinta plenamente capaz. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.